Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do Tcharaju Cast. E me dá muito orgulho, para mim, que mudou a minha vida, mudou completamente. Talvez eu tenho certeza que foi ali quase final do ano para cá, acho que foi em outubro, se eu não estou enganado, outubro, setembro, que mudou a minha vida, mudou completamente a minha vida, e uma das pessoas que mudou a minha vida foi o Pastor Bira. Mudou completamente a minha vida, e aí fiquei pensando assim, por que não fazer um podcast com o Pastor Bira, com o meu encontro com Deus, que foi completamente diferente do que eu estava acostumado. Eu venho da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí entro para a Igreja Evangélica, que eu nem sabia como era, e para mim foi muito bom. Esse cara, essa pessoa, foi o que mudou a minha vida. Seja bem-vindo, Pastor Bira. Olá, Noel. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E é uma honra, né? Um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês. E estamos à disposição para a gente conversar, bater um papo nesse tempo. Aí, show de bola. O Pastor Bira já gravou alguns cursos aqui, né? Sim. Ele já é da casa, ele já conhece, gosto bastante disso. Acreditou, uma das coisas que eu vejo, pastor, foi uma das pessoas que acreditou no potencial do Tcharaju Studio. Quando não estava começando, a gente estava em treinamento de funcionário, do Ragnar ali, foi lá e acreditou no processo, e por isso, esse é mais um também que aquece meu coração. Bom pra ti. Que bom, e é bom ouvir, é bom saber disso, e sim, não somente acredito no trabalho, como participei aqui nós gravamos um período de pós-encontro, que foi feito todo por vídeo, e gravamos toda a escola de líderes que hoje nós aplicamos lá na igreja, é feita por vídeos, e foi gravada aqui. Foi um tempo precioso, foi muito bom estar aqui. Aí, que legal, show de bola. Vamos contar um pouquinho, para quem não conhece o Pastor Bira, conhecer um pouquinho da história dele, quem é ele. Não surgiu simplesmente, eu vou abrir uma igreja e deu. E a gente vai pensar, hoje em dia a gente entende um pouquinho sobre igreja e já sabe, cara, é muita ralação, é muito empenho para conseguir, né, de conhecimento e de correr atrás. Conta um pouquinho da tua história. A tua história é bem longa, tipo, tu tem uma caminhada muito grande, o que aparece bastante isso, e tu fala com propriedade, sabe, e que, tipo assim, pô, eu sei o que eu tô falando, e aí aparece. Conta um pouquinho da tua história, Pastor Bira. Bom, primeiro, obrigado, né, e assim, a minha história, eu não vou falar o que era antes, né? Eu sou nativo da minha cidade, mas eu conheci Cristo, conheci o Evangelho. Primeiro eu tive uma base muito importante católica, que foi muito bom para mim. Foi uma base que me deu toda essa estrutura, que me condicionou e que me doutrinou no princípio da minha adolescência. Foi muito bom, eu louvo a Deus pelo princípio que eu tive, né? Mas também tinha uma influência de outras religiões, mas foi em aproximadamente 2001, 2002, foi o período em que eu tive um encontro com Deus. Aí sim, eu tive uma experiência muito forte com Deus, uma experiência muito forte com Jesus, e essa experiência marcou a minha história. Então, estou aproximadamente aí quase 25 anos, né, convertido ao Evangelho em Cristo, nessa nova fé, nesse novo tempo, claro, né, no catolicismo também é cristianismo, e eu estive lá, foi um tempo precioso, mas eu me encontrei, né, numa igreja evangélica que eu me converti, e eu fiquei nessa igreja durante em torno de 7 anos e meio. Uma igreja extraordinária, uma igreja maravilhosa, pastores. Eu tive uma base de pastores e líderes muito importante na minha vida. Louvo a Deus por cada líder que eu tive, por cada educador no Evangelho. Depois eu tive uma breve passagem por uma outra igreja, aí onde foi feita essa transação, né, essa transição de uma igreja para então dar início à igreja a qual hoje eu presido. Nesse período de transição,
foi um período em que eu entrei para a faculdade de teologia. Eu optei por não fazer teologia em igrejas, foi uma opção minha. Eu não quis fazer a teologia em igrejas. Eu sei que tem muitas igrejas que têm um curso teológico extraordinário, mas eu optei por fazer dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, exatamente para não ter vínculos religiosos, para não ter nenhuma tendência a nenhum movimento, né? Porque se você faz uma teologia dentro de uma igreja pentecostal, naturalmente você aprende princípios pentecostais e você acaba defendendo uma linha. Se você vai para uma igreja mais tradicional, você acaba, né, buscando uma outra linha teológica. E eu tentei o máximo ser neutro para tentar conhecer todas as religiões e foi um período extraordinário. Hoje eu sou formado, bacharel em teologia, e nesse período de igreja, logo em seguida, nós demos início à igreja a qual eu presido hoje, e nesse período foi um período, são 15 anos, né, de igreja a qual eu presido. Sou presidente do ministério já há 15 anos e foi um período extraordinário onde nós pudemos ajudar muitas pessoas e ver vidas sendo transformadas. Isso é o que importa, isso é o que é o maravilhoso no Evangelho, é você levar Cristo e você ver vidas sendo completamente transformadas por esse amor, por esse Evangelho de Cristo que transforma. E é isso, um pouquinho da minha história, né? Show de bola. E aí, vendo a igreja conhecer, aparece muito isso, que legal. Agora há pouco a gente estava conversando aqui no off, dizendo assim, líder, vamos lá, que querendo ou não, o pastor é líder e puxa o pessoal, e aparece isso, até a tua formação da ideia de o pessoal não ficar fechadinho, de assim, fica só aqui no curralzinho, fica aqui, já tá bom e tudo mais, e aparece isso, pastor Bira, que tu abrindo, de assim, não vamos ficar só aqui, até a gente tem, né, está com a série de mensagens ali, de expansão, de expandir, de influenciar, sabe, né, de tomar forma, de tomar espaço também, não, porque não isso, a ideia de estar ampliando isso. Tu quer falar um pouquinho? Isso, na verdade, Noel, isso veio do início da minha base, da minha formação cristã. Eu tive muitos líderes e líderes extraordinários e que me formaram numa base de liderança muito importante e que eu tive a mente, uma visão ampliada. E exatamente a minha escola inicial no ministério, a minha escola inicial no Evangelho, posso dizer assim, ela é com base em formação de líderes. Então, tudo que a gente trabalha é pensando num legado, numa futura geração, de formar pessoas em Cristo Jesus, no Evangelho, para dar continuidade ao trabalho. Porque, na verdade, esse é o exemplo de Jesus. Jesus, ele investiu 3 anos da sua vida, aproximadamente 3 anos, né? Nós não temos uma data clara, mas aproximadamente 3 anos da sua vida, investiu todo o seu tempo em pessoas, em discípulos, principalmente em 12 homens que ele chamou e escolheu. Ele investiu todo esse tempo ali. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele poderia impactar todo o universo, todo o mundo, né? Todo o planeta Terra, mas ele preferiu o quê? Investir em implantar o reino de Deus em 12 homens e fazer com que esses 12 homens dessem continuidade a esse reino que estava sendo implantado. Então, ao exemplo de Jesus, é isso que nós devemos fazer. Ao invés de pensar em evangelizar o mundo inteiro, eu preciso gerar na pessoa que está próximo de mim esse evangelho, gerar esse reino e fazer com que ele dê continuidade. Então aí sim entra aquilo que você falou, que é a importância de formar novos líderes e ter essa base de liderança para que nós possamos crescer de forma madura e, claro, né, sem a religiosidade, porque também é um problema, é um mal que acontece na igreja, é quando você vai doutrinar pessoas e faz com que pessoas sejam, né, aquilo que nós estávamos conversando há uns minutos atrás aqui, se tornar pessoas sendo, entre aspas aqui, robôs, né? Uhum. Não é isso. O Evangelho nos faz livres, Jesus nos faz livres, só que nós precisamos, nessa liberdade,
todos unir força e convergir essas forças para um propósito, que é estabelecer o reino de Deus. E é isso, a base minha, no início da minha conversão, sempre foi nessa formação de liderança. E eu aplico isso nos dias de hoje, inclusive na igreja a qual eu presido. Aí, show de bola. Muito bom. E aí, pensando, caminhando para algumas perguntas, eu achei muito legal, pastor, é que vou falar o que realmente acontece e o que eu vi ali quando tu chegou e mandou até no grupo, pessoal, eu vou participar do podcast. Isso o pessoal não faz, tá? Eu vou falar, eu vejo isso, né? Se o pessoal não vai, pessoal, eu vou participar do podcast. Você quer que e é legal isso que tu fez, abrir o leque, e é isso que eu tô falando, de expansão, de não ficar fechadinho, sabe? Eu gosto disso. Isso, abriu e aí, assim, que pergunta que você quer que eu responda lá no podcast, pra gente definir a nossa pauta, né? E aí bastante gente foi lá e colocou, e eu gostei bastante dessa interação. Tu podia chegar e falar assim, não, eu vou falar só disso e daquilo, sabe? E aí tu pega e abriu. E é isso que eu tô falando, pastor Bira, é que traz o pessoal para perto. Tá bom? E aí, pensando em questão disso, uma das perguntas foi essa, assim, definir o que é igreja, tá? Se tu pode definir para mim. Só comentando aí o que você falou, eu coloquei no grupo lá porque eu gosto dessa interação, eu gosto de ver as pessoas com essa fome, essa sede de conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre o reino, e eu gosto desse momento de mesa, de perguntas. Eu tenho o meu discipulado todas as segundas-feiras, e na última segunda-feira agora, por exemplo, nós estávamos ali conversando sobre a Bíblia e como é importante as pessoas interagirem, conversarem, se permitir conhecer mais. As pessoas não podem, eu sempre digo isso, eu ensino isso, elas não podem, estávamos falando agora há poucos minutos atrás sobre filosofia, as pessoas não podem apenas ouvir algo e não questionar e não buscar mais conhecimento, então isso é extremamente importante. E eu dou essa liberdade para que a igreja tenha essa liberdade de perguntar, de conversar, isso é muito importante. Bom, voltando ao assunto ali, a respeito de igreja, não dá para definir, né? Teve algumas perguntas lá no grupo do WhatsApp sobre igreja, não dá para definir a igreja sem primeiro conhecer o que significa igreja. Porque a palavra igreja, etimologicamente falando, ela não começa em Jesus. Então, quando alguém fala de igreja, logo já vem o cristianismo, logo já vem Jesus Cristo. Mas a palavra igreja, ela existe muito antes de Jesus Cristo, ela existe muito antes, e a palavra igreja, ela é uma palavra política e não uma palavra religiosa. Ela não é uma palavra usada no meio do judaísmo ou do cristianismo, ela era uma palavra usada no meio político, no meio dos reis da antiguidade. Então o rei, ele separava para ele um grupo de homens, e esse grupo de homens era um grupo de líderes, homens de extrema confiança, a qual esses homens se reuniam numa reunião de trabalho, daí a qual o nome Assembleia, né? Reunia-se numa Assembleia e ali debatia assuntos acerca do povo, acerca do seu reinado. E esses assuntos eram o quê? O rei ele enviava aí a ideia de muitos pregadores e pastores dizer que a palavra eclésia no original da igreja, eclésia ou eclesia, dá a entender que é homens que se reúnem de dentro para fora. Mas na verdade o sentido não é esse. O sentido é que um rei separava homens, e esses homens de confiança, uma espécie de um secretariado, algo assim, esses homens eram enviados pelo rei ao povo para levar a mensagem do rei para o povo e trazer as demandas do povo para o rei. Eram homens de confiança do rei. Então Jesus, sabendo dessa verdade, sabendo disso, sabendo que isso já existia no meio político, né, ele vai e faz o quê? Se todos têm a sua eclésia, eu também vou formar a minha eclésia. Então ele levanta homens para que esses homens façam a mesma coisa. Ele, sendo o rei dos reis, senhor dos senhores, ele levanta homens para que vá ao povo e leve a mensagem do povo, daí o evangelho, que significa as boas novas do reino, o evangelho do reino de Cristo, leve a mensagem
do rei para o povo e traga, de certa forma, através de intercessão, traga as demandas do povo, ou seja, auxilie o povo, ajude o povo para que possam se aproximar desse rei que é Jesus Cristo. Partindo dessa ideia, aí nós vamos entrar então no assunto do que se tornou essa palavra. Essa palavra igreja, essa palavra eclésia, ela se tornou algo religioso. Daí a ideia até dos nossos irmãos católicos de dizer que Jesus formou uma religião, a Igreja de Cristo é a religião. E na verdade não é isso. É só estudar um pouco sobre a etimologia da palavra igreja, você já vê que Jesus ele não formou religião nenhuma, mas ele estabeleceu um reino. E esse reino começou sendo estabelecido em 12 homens, e algumas mulheres que estavam ali, outros homens que estavam ali auxiliando, porém, em 12 homens foi estabelecido esse reino. Com a morte de Judas, nós entendemos que foi substituído por Matias, mas havia 12 homens. A partir desse momento, a igreja é estabelecida. Então, temos que entender a origem da palavra para poder classificar aquilo que é a igreja no decorrer desses quase 2000 anos aí. É mais ou menos assim. Então, isso é igreja, né? Então precisamos compreender isso. E aí depois tiveram outras perguntas ali falando sobre a igreja atual. Eu não sei se... Isso. Aí daí o Robson, é o canhoto, né? O Robson, é o Robson canhoto, ó, essa aí foi eleita. Eu gostei bastante dessa pergunta e pensei assim, pô, essa vale bastante, né, a pena. E até a gente vai fazer o quê? Já vou lhe convidar aí para vir mais vezes, a gente consegue estar fazendo isso, tá entendendo um pouquinho esse processo, até falar sobre um podcast que eu tenho certeza absoluta que vai dar o quê? Só falar quem é robô dentro da igreja, né? Da gente tá batendo em cima disso, eu acho que é bem legal, bem legal isso. Mas vamos voltar lá para a pergunta do Robson. O Robson perguntou desse movimento que está acontecendo de um tempo para cá, das igrejas das paredes pretas, das igrejas diferentes, né? Por que parede preta? Qual que é? Por que será que está tendo uma tendência bastante em cima disso? Qual que é a tua visão em cima disso? E na verdade, e tantas outras igrejas diferentes, não só a igreja da parede preta, né? A parede preta ficou famosa agora nas redes sociais, até por causa de memes que colocam e tudo mais. Então aí a igreja da parede preta. E até por algumas críticas. Mas aí entra aquilo que eu falei agora há poucos minutos, há poucos segundos atrás, a respeito de igreja. Quando nós entendemos que igreja, existe a igreja que Cristo estabelece e existe a religião que é estabelecida por homens. Então a igreja que Cristo estabelece, ela está dentro dessas religiões, dessas tantas religiões cristãs que existem no dia de hoje. Porque a igreja de Cristo, ela é, primeiro, a igreja de Jesus, ela não é no singular, porque a igreja já remete a um grupo. Então eu não posso dizer eu sou um grupo, né? Então a igreja sempre estará no plural, porque ela se remete a um grupo. Então não existe você ser igreja sozinho, não existe você dizer assim, não, eu sou a igreja de Cristo. Essa palavra igreja não cabe a uma pessoa só, não cabe ao singular. Nós somos igreja, né? A igreja ela se refere a um grupo. Então, esse grupo é estabelecido pelo próprio Cristo. São homens, mulheres, enviados por Cristo para estabelecer o reino, para levar o evangelho. Uma vez eu sendo essa pessoa, eu me torno a igreja de Cristo. Então, uma vez eu estabelecendo o reino de Cristo, eu me torno a igreja de Cristo. Agora, nisso há organizações, há instituições religiosas, a qual ali se organizam para que essa igreja possa ser estabelecida de forma organizada. Então, cada religião, ela é, na verdade, cada placa de igreja, cada esquina que você vai tem uma salinha aberta com uma placa lá. Na verdade, isso são instituições religiosas que ali dentro está a Igreja de Cristo, mas a instituição em si, ela é criada por homens, estabelecida por homens, e ela vai seguir uma linha doutrinária, teológica. O problema é que
e até a questão, até a dúvida ali do Robson foi que o avanço, o número de tantas igrejas onde hoje não se tem mais uma identidade, e isso é perigoso. Eu entendo essa preocupação e até a pergunta dele, esse número de igrejas, de religiões sendo abertas e passa a não ter uma única identidade. São várias identidades, são vários usos e costumes, vários... E aí entra a questão da parede preta, por exemplo. Quando você entender que a parede preta, ela nasceu essa ideia por uma necessidade de mudança e uma necessidade de uma tendência, como ele mesmo bota na pergunta, você passa a entender que no decorrer de toda a história, é que eu acho engraçado, né, que tem gente que às vezes critica, porque assim, mas a igreja de hoje mudou, ela está muito diferente do que era a igreja há 30, 40 anos atrás. Só que a pessoa, ela não estudou sobre a história da igreja, porque quem estava há 30, 40 anos atrás também reclamava da igreja que tinha mudado há 30, 40 anos atrás. Porque toda a história da igreja houve adaptações, desde o primeiro século. Você que é historiador, conhecedor da história, vai saber, lá no primeiro século, o incêndio de Roma, o reinado de Nero, tudo aquilo fez com que o povo fosse se adaptando. Já no segundo, terceiro século, a igreja, o cristianismo começa a crescer e o povo vai se adaptando. Quando chega o quarto século, você vê o avanço da igreja, até mesmo no panteão grego, no panteão romano, você vai ver o avanço da igreja no meio dos pagãos. Você vai ver no meio do ímpio. E a igreja foi se adaptando. Você pode observar que muita coisa do paganismo foi introduzido na igreja cristã, na época, então, Igreja Universal Católica, e você vê esses símbolos, mas eu não vejo isso como algo negativo. Por quê? Porque, na verdade, o cristianismo foi avançando, eles foram substituindo um símbolo pagão por Cristo. Então, aquilo que era um símbolo que remetia a um outro Deus, eles substituíam esse símbolo com Jesus, com a mensagem de Cristo. Essa adaptação começou lá do primeiro século, do terceiro e quarto século. Então já começou lá. E no decorrer de toda a história do cristianismo, sempre houve adaptações. Sempre houve. Então, quando acontece uma igreja que tem uma parede preta, causa escândalo, como se fosse algo assim, até endemonizam, né? Como se fosse algo diabólico. Mas, na verdade, a igreja, desde o quarto século, ela sempre vem se adaptando. Por exemplo, nesse período pós-guerra, as igrejas americanas colocaram um piano no altar da igreja, e você vê aquelas igrejas americanas mais antigas, onde você vê um coral cantando, a igreja participando com o palestrante, cantando e dançando. Aquilo naquela época era algo completamente escandaloso para muitas igrejas. Aquilo era uma inovação, aquilo era algo terrível. Como que isso é possível dentro de uma igreja, né? Então, naquela época, eles já sofriam essa perseguição. De lá para cá, com esse movimento de músicas, você vê que até agora, poucos anos atrás, não tinha instrumentos musicais no altar da igreja. Até agora, poucos anos atrás, nós estamos falando aí de 30 anos, já não tinha, 30, 40 anos, tem igrejas que não permitiam instrumentos musicais. A bateria, para colocar uma bateria no altar da igreja, isso é algo que ainda hoje tem igrejas que não aceitam, não permitem. Então a gente passa a observar que essas adaptações, elas aconteceram em todos esses anos de cristianismo, e a parede preta é só mais uma adaptação que nasce o quê? Nasceu de uma necessidade, aonde nós vimos agora a igreja crescendo em música. Então o altar da igreja passou a ter instrumentos musicais, passou a ter apresentação de teatro, passou a ter danças, passou a ter apresentações, não apenas um estudo bíblico, mas houve outros meios de adoração, de culto e de apresentações, até mesmo para levar o evangelho e apresentar a palavra. Inclusive o teatro, por exemplo, né? Então, quando você
passa a entender que isso houve uma necessidade, por exemplo, de melhorar a iluminação da igreja. Nós estávamos falando isso esses dias até. A igreja precisa melhorar a iluminação. Para melhorar a iluminação. Hoje, desde quando nós teríamos uma mídia na igreja? Como que alguém vai levar uma câmera fotográfica para a igreja para bater foto do culto? Isso era algo, era uma loucura se fosse falado nisso há 40, 50 anos atrás. Seria uma falta de reverência, ou seja, teria muitas críticas, mas hoje é comum, porque nós temos a câmera fotográfica no celular. Então hoje pessoas batem foto do culto, filmam o culto. Hoje a própria igreja possui um trabalho de mídia, né? Possui um departamento de mídia. A maioria das igrejas hoje estão se adaptando a isso, né? As redes sociais. Então como você vai fazer isso se você não trazer uma imagem de estrutura de forma positiva e agradável para as pessoas que estão assistindo? Aí nasce então a Parede Preta e vem então as igrejas da Parede Preta pensando no quê? Pensando no bem-estar das pessoas, pensando naquele que vai assistir o vídeo em casa, e muitos vão receber Jesus e aceitar Jesus nas suas casas através de vídeos que vão assistir pela internet, pelas redes sociais. Então, pensando em alcançar essas pessoas, há uma certa adaptação por uma necessidade que nasce na igreja. E aí nasce a igreja de Parede Preta e tantas outras. E isso não me incomoda, Noel. Eu não vejo nenhum mal nisso. O problema e que eu acho que muitas pessoas acabam criticando isso e não vê o outro lado, né? O problema é quando desvirtua a palavra. Quando você vê que às vezes uma igreja tem uma bela cortina, usa luzes claras, uma boa pintura, uma pintura clara no templo, mas a mensagem que é pregada é uma mensagem que distorce o real sentido do evangelho. Ou trazem, o que mais me preocupa nos dias atuais, isso é tema para um outro podcast, o que mais me preocupa nos dias atuais é, por exemplo, o que a gente chama de atos proféticos. Eu creio numa atitude física que representa algo espiritual, eu até creio. Mas esse ato profético se tornou algo banalizado e que perdeu-se o sentido. Quando você vai ver, muitas igrejas perderam o sentido ao fazer tantas bobagens nos seus cultos. Isso tem denegrido a mensagem do evangelho. E eu vejo que uma parede pintada de preta, por exemplo, quando uma mensagem é cristocêntrica, é centrada no evangelho, na palavra, ela só vai trazer benefícios. Então eu acho que o foco das pessoas precisam ser a palavra, precisa estar na palavra, na mensagem pregada, nas vidas sendo restauradas. E se há uma centralidade de Cristo, a centralidade do reino de Deus sendo trazida às pessoas. E é isso. Então, para responder ali de forma resumida para o Robson, é uma tendência, sim, é uma tendência. Eu não vejo problema. O que eu vejo é que tudo tem que ter a ver um equilíbrio, né? Tudo tem que haver um equilíbrio. Show de bola. Ficar pensando, então, Pastor Bira, olha só, a gente está aqui, a gente, querendo ou não, a gente coloca bastante diretriz nisso, e chega a... Eu não sei se foi essa semana que até tu colocou lá no grupo que o pessoal está usando inteligência artificial para evangelizar. E aí, por que não? E no fundo, né, se for pensar, me corrija se eu estou errado. Sou novo no evangelho, mas, cara, no fundo a gente tem que evangelizar, trazer almas para Jesus, né? Exato. E aí pode ser com inteligência artificial, pode ser lá jogando bola, exato, pode ser uma reunião de um pastel que tem hoje na célula lá. Até um abraço aí pro nosso amigo Jack, pastor Jack. E querendo não, são formas de trazer o pessoal pro evangelho. E aí, será que está errado?
Será que está errado? E se questionar em questão disso, porque essa igreja que tem hoje não vai ser a mesma igreja da sua filha. Né? A sua filha tem 8 anos, a minha também, tenho certeza que não, e da sua neta, né, também vai ser diferente, porque vai atualizando e precisa, e graças a Deus que tem essas mudanças, né? Imagina a gente ficar lá atrás e aí querer, dizer assim, pô, dizer assim, entre aspas, o outro pastor fazia isso e eu vou fazer, mas eu não estou nem aí para o que está acontecendo em volta. E aí a gente tem que falar das redes sociais. O mundo está no digital. E aí eu vou chegar e daí eu vou tapar os olhos e dizer assim, pô, não existe o digital. Não, né, cara? Ou é que nem a nossa conversa praticamente foi toda para estar vindo para cá, para vir para o podcast pelo WhatsApp, né? O acordo foi isso, preenche o formulário, papá, entendeu? Tudo ali. E aí pergunta assim: vamos fechar? Não, vamos abrir. Mas eu acredito muito isso, que a mensagem, sendo a mensagem, né, enviada corretamente e não desvirtuando, é uma boa. Show! Olha aí que legal. A gente consegue fazer vários episódios disso, tá? E aí, para você que está assistindo, então. Escreva aqui embaixo, peça para o pastor Bira, diz assim, eu quero mais mensagem, vamos jogar, vamos jogar para eles também, para o pessoal estar assistindo. Temas, perguntas. E temas, perguntas, a gente consegue fazer, algumas perguntas a gente... e eu gostei, e é isso, pastor, é diferente, porque daí tu diz assim, às vezes essa pergunta é muito pessoal, eu posso estar respondendo para você ali mesmo, mas é não fechar, tu entendeu? Eu não... pastor, de não deixar fechadinho, de chegar e abrir, não, pode vem cá que eu respondo. Show de bola. A gente já está correndo muito questão do tempo, mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é a igreja conhecer, e aí explicando o que é a igreja conhecer, entendendo um pouquinho, e esse da célula, fala só um pouquinho, porque esse vai ser um episódio só disso que a gente vai falar, de células, isso, como é que funciona as células, né? Mas conta um pouquinho disso, por favor. Falando um pouco da Igreja Conhecer, a Igreja Conhecer foi fundada, ela teve início através de uma célula. Até uma das perguntas era por que o nome da Igreja Conhecer, né? A Igreja Conhecer, ela tem um nome fundamentado com base em João 8:32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente nesse período que eu estava cursando teologia, foi um período onde eu pude observar algumas coisas que era estudado dentro da teologia e que não era ministrado nos púlpitos das igrejas. Então eu pude observar algumas coisas que era possível a gente trazer o conhecimento filosófico, históricos, e trazer esse conhecimento para que as pessoas pudessem ter a mente aberta e livre para pensar a respeito da Bíblia e crescer. Então, ali nasceu a Igreja Conhecer. Começou com uma célula em 2009, mas ela só foi oficialmente aberta, digamos assim, quase um ano depois. Foi em julho de 2010. Então, vamos completar agora 15 anos de ministério, de Igreja Conhecer. Ela esteve, a sua sede, né, era no centro da cidade de Camboriú, e agora a gente mudou para o bairro Rio Pequeno, e é um bairro maravilhoso. Estamos conhecendo pessoas novas ali, e a gente tem amado demais essa parte, né, de Camboriú, porque a nossa igreja ela é uma igreja no centro de Camboriú, mas ela tinha muitos membros do bairro Areias, Tabuleiro, Monte Alegre, o próprio centro, e a gente não tinha membros do bairro Rio Pequeno, e acabou que Deus nos levou exatamente para o bairro Rio Pequeno, e a gente está observando que muitas pessoas lá, pessoas sensacionais que a gente está conhecendo, e estão congregando conosco lá. Então a igreja está em expansão, estamos crescendo, inclusive tem a série Expansão agora, estamos crescendo, e a célula, voltando ao assunto da célula que você me perguntou, a célula ela nasceu, né, outra hora a gente vai falar sobre isso, mas nós nascemos na visão celular, porém a célula a visão celular ela passou por pro processo de amadurecimento. E hoje a gente tem vivido uma visão celular de forma madura. A gente trabalha com uma visão celular como carro-chefe da igreja, digamos assim,
trabalhando em grupos nas casas, mas nós temos vários departamentos, né? Então, tudo que contribui para o crescimento da comunidade local. E é uma igreja, eu sou suspeito a falar porque é um povo extraordinário, um povo amado, um povo, é uma família, né? A gente costuma dizer que é a família. E faço o convite, né? Quero fazer o convite a todos para estar conosco, nos visitando. Os cultos são sempre aos domingos, às 19h30, 7h30 da noite, todos os domingos. É o culto aberto ali ao público, né? As portas estão abertas a todos. Aí durante a semana temos as reuniões de célula e temos também discipulados, temos também ali alguns grupos, macrocélulas, células festivas, temos reuniões internas de ministérios, reuniões ali a cada um mês. Curso, enfim, formação curso, também. inclusive isso. estamos com um curso agora gratuito para músicos, para todas as músicos de corda, teclado, bateria. Então estamos tendo cursos ali também. E é uma igreja em expansão, né? Sem contar nos cursos bíblicos de princípios, de valores e de fundamentos que vamos estar abrindo agora, além dos encontros que a gente faz, retiros, seminários, tudo para trazer crescimento, conhecimento da palavra e maturidade, né? Eu acho que é esse equilíbrio que a gente busca, essa maturidade. E estamos muito felizes nessa nova etapa que estamos ali agora no Rio Pequeno. Estamos muito felizes e aguardando aí a volta de Cristo com alegria. Show de bola. Vamos colocar uma métrica aqui. Se tiver 10 comentários, vamos colocar isso. Vamos ver se o pessoal lá da igreja se mexe. Se tiver 10 comentários, o pastor Bira volta aqui. Cara, tem muito tema legal que dá pra gente discutir e ver, porque até seja até do nome, eu também não sabia, e aí a gente vai aprendendo pouco a pouco também, mas começa a puxar e entender um pouquinho, né? E eu acho que isso aqui, o que a gente está fazendo aqui, pastor Bira, também estar aproximando as pessoas, né, do evangelho, tá entendendo um pouquinho mais, tá entendendo que esse pastor Bira, ele não é tão bravo assim, ele é só um pouco, né? Foi bom tu ter falado nisso, porque assim, ó, lá tem o pessoal lá do outro lado lá rindo lá agora. Foi bom ter falado isso, porque as pessoas quando me conhecem olham para mim e pensam assim, pô, o pastor Bira é brabo, né? Isso, é brabo. Mas eu não sei, talvez pelo meu semblante, não sei a imagem que eu passo, né? Mas depois que as pessoas me conhecem, elas passam a conhecer quem realmente o Bira é, né? Não a figura do pastor, mas conhecer e assim o que eu sou em casa, as pessoas frequentam a minha casa, sabem, eu sou na igreja, eu sou no meio da sociedade, lá no mercado, na padaria, é o Bira, é o mesmo Bira de sempre, da adolescência, da juventude na minha cidade. Quem me conhece até hoje e quem conhece o Bira antigamente, né, até mesmo antes de conhecer a verdade em Cristo, é o mesmo. A diferença foi que eu fui liberto interiormente em Cristo Jesus pela graça salvífica do nosso Senhor. Então houve essa transformação, mas o Bira é o mesmo Bira de jogar futebol, o mesmo Bira de sempre. E a gente olha, né, e é bem essa mesmo, pastor, que a gente vê assim, que cara bravo. E essa eu tinha a minha ideia antes de te conhecer, eu acho que eu vi pelo Instagram a sua imagem e tudo mais, e disse, ai meu Deus, cara bravo. E não, e tem um coração de ouro, sabe, que a gente vê, assim, eu vejo muito de ti, de estar presente, sabe, de saber ouvir o outro, de entender o outro lado, de assim, sai fora da média, sabe? E isso que me fez aproximar muito mais da igreja. É isso aí, meus queridos. Hoje foi muito bom. Eu vou pedir para o pastor Bira dar as considerações finais aí, e a gente já está encerrando. Por favor, tenha bondade. Primeiro, Noel, muito obrigado pelo convite. E eu quero dizer a todos que o Senhor Jesus, ele é o único caminho, verdade e vida, e que você possa estar buscando o Senhor e tendo a convicção de que Ele
uma vez você entregando a sua vida para Ele, Ele estará junto com você, Ele está aí junto com você. Não deixe as desilusões, os medos, as circunstâncias da vida ofuscar ou tirar esse brilho do Evangelho de Cristo na sua vida. Força, persevere, permaneça e conte com a igreja do Senhor, conte com ajuda, estamos aqui para auxiliar, para ajudar, que nós possamos ser esse braço estendido. Não há perfeição, não há pessoas perfeitas, não há pessoas perfeitas. Todos nós somos seres humanos, mas dentro da fragilidade, dos defeitos, das dificuldades e problemas que cada um enfrenta, há um reino sendo estabelecido, e esse reino é um reino de amor, é um reino onde o Espírito Santo ele age e opera. Por isso, faça parte desse reino. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Já passamos o nosso horário. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço em nome de Jesus. Aí, show. Baita mensagem. Espero vocês até a próxima. E lembrando das métricas, certo? 10 comentários. Sempre o podcast do Tiaraju Cast. Na segunda e quinta-feira, sempre às 19 horas. Ok? Espero vocês e muito obrigado. Aí, show, meu querido. Olha aí.